Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Irmãos, eu tenho uma palavra abençoada hoje para compartilhar, uma mensagem de alerta para muitos de nós, mas com certeza vai clarear a sua vida, os seus caminhos. A palavra de Deus é poderosa para mudar nossas vidas e é por isso que eu sempre falo dela aqui. Eu não falo de religião, eu falo apenas do Evangelho, uma mensagem poderosa que vai transformar o seu dia. Amém? E desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado as orações. Irmãos, eu fico tão feliz quando eu leio os comentários. São comentários onde vocês expressam sua fé. Eu vejo muitas pessoas aqui dizendo: pastor, eu estou passando por isso, por aquilo outro, ore por mim. Mas aí eu leio o final do comentário e a pessoa sempre encerra dizendo: mas eu confio em Deus, pastor. Eu sei que Deus está trabalhando e que Deus me dará a vitória. Irmãos, isso é o principal. Quando você encerra com uma mensagem positiva, de fé, de confiança. Quando você lê os livros de Salmos, na maioria deles escritos pelo rei Davi, você percebe que muitos salmos são escritos de lamentações, pedidos de socorro. Davi muitas vezes contava sobre os momentos difíceis que ele passava, mas você sempre vai perceber que naqueles salmos existe no final uma mensagem positiva, uma declaração de fé, de confiança. E isso é o mais importante, quando você encerra a sua oração confiando no Senhor. Amém? Eu sei que quando a gente ora, muitas vezes a gente se lamenta, a gente pede perdão a Deus, a gente abre o nosso coração. Isso é totalmente normal. Mas sempre creia que Deus está recebendo os seus pedidos, porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4 que devemos apresentar ao Senhor todas as nossas ansiedades, preocupações e os nossos pedidos com ações de graças. Porque quando você finaliza a sua oração com gratidão, este versículo diz que então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Jesus. Amém? Então hoje nós vamos agradecer também por tudo e nós vamos apresentar a Deus aquilo que nos aflige, todas as nossas preocupações, e eu creio, Deus fará milagres na sua vida hoje. Glória a Deus. Olha, antes de começarmos eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É muito fácil, é rápido. Clique aqui embaixo do vídeo no botão inscrever-se e ative o sininho da notificação para que você não fique de fora dos próximos vídeos que eu colocar. Irmãos, os vídeos que eu tenho colocado às 2h30 da tarde têm sido uma bênção. Se você já tem ativado o sininho, você tem recebido as notificações e eu peço que você assista esses vídeos. E também às 6 horas da noite começa a oração da noite. E é muito bom a gente terminar o nosso dia na presença do Senhor, entregando a Ele o nosso coração, não é verdade? Então vamos lá, irmãos, nós vamos começar agora um momento de meditação na palavra e eu quero ler com você uma passagem que está registrada em Mateus capítulo 7, o versículo 15 e o 16. Olha só o que Jesus disse: tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos devoradores. Vocês os identificarão por seus frutos. Irmãos, essa instrução de Jesus de tomar cuidado com falsos profetas é um conselho para que todos nós cristãos sejamos vigilantes e tenhamos sabedoria para discernirmos os ensinamentos que nós recebemos, para que a gente não seja enganado por falsas doutrinas. E não foi só Jesus que nos deixou esse alerta. Em várias partes do Novo Testamento existem muitas advertências contra falsos mestres, falsos pastores e falsos profetas, porque eles vêm com ensinamentos enganosos. Irmãos, não tem nada mais que esfria um cristão, que afasta ele da verdade, do que algum ensinamento falso. Por exemplo, vamos supor que aqui você escuta a palavra e eu te falo que tal coisa é pecado. Aí você conversa com alguém ou você vai até num culto e o pastor fala que aquilo não é pecado, que não tem nada demais. Na sua mente já existe ali então uma confusão, uma dúvida. E aí sabe o que vai acontecer? O diabo vai pegar aquele falso ensinamento e ele vai fazer com que você agora não tenha mais convicção daquilo que você acredita. E pelo fato de você não ter mais certeza se aquilo realmente é errado ou não, você está mais suscetível a cair em tentação. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Daniel, capítulo 1, que Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E isso é muito importante, irmãos,
Porque se nós não tivermos convicções no nosso coração, se nós não decidirmos firmemente no nosso coração de fazermos o que é certo, nós com certeza cairemos em muitas armadilhas. Então precisamos ter certeza de tudo que a Bíblia fala sobre as diversas áreas da nossa vida para que a gente não caia nas armadilhas. Quantas pessoas hoje, por não conhecerem a palavra de Deus, estão sofrendo, estão colhendo as consequências? O próprio Deus diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Oh, irmãos, nós precisamos nos firmar na palavra, porque é ela que nos dá a segurança neste mundo, é ela que nos protege contra as artimanhas do diabo. Irmãos, a Bíblia diz em Eclesiastes 10, o versículo 8, que quem pular fora do muro, uma cobra o morderá, uma serpente o picará. Ou seja, a palavra de Deus é como um muro de proteção à nossa volta. Se você for além da palavra, se você não se firmar na palavra, uma serpente o morderá. Irmãos, o diabo, ele é como uma serpente. Em muitas passagens da Bíblia, ele é chamado de serpente enganadora, a antiga serpente. Então, irmãos, nós devemos tomar cuidado para não sermos picados. Tem muitos cristãos que foram picados pelo mundanismo, por exemplo. Eles agora estão lá no mundo, achando que estão com Deus e não estão mais. Então, fica um alerta para cada um de nós aqui para não sermos enganados. Em 1 João capítulo 4, a Bíblia diz para não acreditarmos em qualquer espírito, mas devemos testar os espíritos para saber se eles realmente são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, irmãos, é muito fácil ser enganado. Se você estiver fragilizado hoje, passando por algum problema, e aí qualquer pessoa que fizer uma promessa para você, que até usar o nome de Deus, ela pode seduzir você. E quantas pessoas hoje em dia, quantos pregadores, quantos que se dizem apóstolos, eles têm enganado multidões, levando as pessoas para o abismo. E aí fica uma pergunta, como identificar se essas pessoas são falsos profetas ou não? Irmãos, a primeira coisa que você tem que olhar é para os frutos. Será que essas pessoas têm conduzido as pessoas a Cristo ou somente para a igreja ou somente para os milagres? Irmãos, devemos pregar o evangelho completo. O evangelho que tem cura, o evangelho que tem sinais, maravilhas, mas também que tem arrependimento, que tem principalmente salvação, a mensagem de salvação. O problema é que as pessoas frequentam as igrejas em busca de respostas rápidas, em busca de soluções mágicas, porque elas estão desesperadas, elas estão dispostas a fazer qualquer coisa. E aí elas depositam o dinheiro na conta do pastor, na conta do apóstolo, e o milagre não chega. Por quê? Porque a pessoa foi iludida, ela foi enganada. E eu sei que essas pessoas vão pagar um alto preço. Esses líderes avarentos são como cães gulosos, é o que diz a Bíblia, e eles pagarão o alto preço se eles não se arrependerem. Quantas histórias nós já ouvimos de cristãos que doaram tudo que tinham e até o que não tinham para a igreja e hoje estão falidos. Quantas mulheres se casaram sem amor porque ouviram de um pastor, de um profeta, que aquele determinado homem era o marido que Deus tinha preparado para ela. E agora elas vivem um casamento cheio de dor, de sofrimento. Então tome muito cuidado, irmãos, porque tem muitos falsos profetas espalhados por aí. E eles vão colher esses frutos amargos dessas mentiras, e as pessoas também que foram iludidas, elas pagarão o alto preço, porque elas não se firmaram na palavra. Então eu quero te estimular hoje a pensar, não tenha uma fé cega, não acredite em tudo que você vê e escuta por aí, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas a nossa mente é um presente maravilhoso que Deus nos deu, porque através dela nós temos a capacidade de raciocinar, de discernir as coisas, discernir entre o bem e o mal. Nós temos a capacidade de aprender, de memorizar. E com a nossa mente a gente pode entender também as profundezas da palavra de Deus e aplicar os seus ensinamentos. E a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que usaram a sua mente para servir ao Senhor. Por exemplo, Moisés. Moisés foi um homem muito culto, um homem educado nas melhores escolas do Egito, e ele também foi usado por Deus depois para reunir os livros da lei para os israelitas. Nós vemos também o caso do profeta Isaías. Era uma das mentes mais brilhantes da sua época e ele teve o seu conhecimento aproveitado pelo Senhor para escrever um dos livros proféticos mais importantes da Bíblia. Vemos também o caso de Débora, que além de profetisa, ela foi uma juíza muito inteligente,
que liderou Israel contra o ataque de Canaã. E o que dizer do apóstolo Paulo? Paulo foi aluno de Gamaliel, um dos grandes mestres de todos os tempos, e futuramente, quando ele se converteu, ele foi um dos maiores nomes para construir o Novo Testamento. Então, irmãos, nós precisamos estudar, precisamos também usar a nossa mente, amém? Então Deus não nos chama para segui-lo cegamente. É claro que nós vamos usar a nossa fé. Deus não vai revelar o passo a passo, mas Ele espera que a gente dê um passo de fé. Então você tem que confiar no Senhor, mas também conhecer a sua palavra. E quanto mais você conhece da Bíblia, mais confiança você tem, mais paz no coração, porque você sabe que se Deus fez no passado, Ele vai fazer na sua vida também. Amém? Irmãos, graças a Deus também, nós temos muitos pastores comprometidos com a verdade aqui no Brasil. Louvado seja Deus por pessoas que se dedicam a ensinar a verdade, que não estão preocupados com a opinião das pessoas, eles querem agradar a Deus. Então, o meu conselho para você é não olhar a aparência, é não olhar de forma superficial, mas procure saber como esse pastor trata a esposa dele, como esse pastor lida com os filhos, como esse pastor paga as suas contas. Sabe, eu sei que a gente tem que olhar para Jesus, mas a gente tem que olhar também para aquela pessoa que está nos trazendo o alimento, porque nós devemos saber se essa pessoa está pregando a verdade e se ela está vivendo essa verdade. E sempre quando você receber um ensinamento, eu aconselho que você consulte na Bíblia. Eu aconselho que você verifique se realmente aquilo está de acordo com a palavra, tá bom? Tem muitas pessoas que estão pregando coisas que não estão na Bíblia e aí aprisionam as ovelhas. As pessoas ficam sofrendo com um jugo que é mais pesado do que o jugo de Jesus. É por isso que Jesus, ao observar os mestres da lei, os religiosos da sua época, ele disse para as pessoas: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ali Jesus estava dizendo a respeito do fardo que os religiosos colocavam sobre as pessoas. Não era apenas um cansaço físico, mas era um cansaço de ter que carregar muitas regras, de seguir coisas que não estavam na Bíblia. E aí Jesus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E se vocês vierem até mim, eu lhes darei descanso para as suas almas. Ali Jesus estava dizendo: olha, os religiosos, eles colocam fardos pesados sobre vocês, mas o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Então você que está me ouvindo, meu querido irmão e minha querida irmã, se você estiver carregando um fardo que não é o de Jesus, com certeza você não vai dar conta de prosseguir na caminhada. Tudo vai ficar muito difícil. E eu me lembro, irmãos, que quando eu me converti, eu comecei a frequentar uma igrejinha que tinha na minha cidade, e era uma igreja onde o pastor colocava muitos fardos pesados que não eram o de Jesus. E só para te dar um exemplo aqui, quando eu faltava um culto apenas, ele já chegava para mim e dizia: ué, você se desviou? Você não está buscando mais a Deus? O que está acontecendo? Fala para mim. Irmãos, aquilo machucava meu coração, porque eu sabia que eu estava com Jesus, eu apenas tinha faltado a um culto. Então ele começou a colocar pressão sobre mim, sabe? E muitas vezes, quando eu não ia numa reunião de oração, quando eu não fazia uma visita que ele me pedia, irmãos, ele já me condenava. Ele já dizia que eu estava me afastando de Deus, que eu já estava longe, desviado de Jesus. Mas eu sabia que eu estava com Cristo. E foi então que eu tomei uma decisão: ninguém vai me escravizar. Nenhum ser humano, nenhuma pessoa, por mais que tenha uma vida íntima com Deus, por mais que tenha um alto cargo no ministério, ninguém vai me aprisionar. Eu fui liberto por Jesus e nenhum homem vai me escravizar. Eu preciso falar isso para você. Tem muitos aqui que estão me ouvindo que estão aprisionados, não conseguem mais ter alegria na caminhada, não conseguem mais se alegrar. Por quê? Porque existe um fardo pesado. Mas irmãos, vamos deixar esse fardo hoje, vamos orar em relação a isso, tá bom? Nós vamos a partir de hoje obedecer a Jesus acima de tudo. É claro que eu não estou dizendo para sermos rebeldes, para nos levantarmos contra autoridades, pessoas que Deus colocou em cargos de confiança, mas eu estou dizendo para nós olharmos na palavra, e se algo que eles nos pediram está fora da palavra, não temos obrigação de obedecer, tá bom? E aí, irmãos, voltando a falar daquele pastor, eu tomei a decisão de que ele não iria me escravizar mais, nem me colocar medo. E foi então que eu conversei com ele e eu expliquei: olha, eu estou indo para uma outra igreja, eu agradeço pelo tempo que eu fiquei aqui, eu agradeço a Deus pela sua vida, mas eu senti no meu coração de ir numa outra igreja
E ele então ficou muito chateado, sabe? Mas ele entendeu, até mesmo pela forma carinhosa que eu falei com ele. Eu não agredi, eu não o acusei também, eu simplesmente falei o que estava no meu coração. Então você, meu querido, você tem que ter coragem também para defender aquilo que você acredita. Não deixe que ninguém te oprima, não deixe que alguém te manipule, tá bom? Então saiba disso, você foi liberto por Jesus. E mesmo em relação ao dinheiro, nós sabemos que infelizmente no Brasil existe tantas pessoas extorquindo as outras, prometendo bênçãos em troca de dinheiro. Irmãos, esses dias eu fiquei sabendo de um caso que me entristeceu muito. Um pastor aqui no YouTube fazendo campanha do Pix. Irmãos, vamos ter sabedoria. É claro que o dízimo, oferta, isso pode contribuir na obra de Deus e contribui sim, mas não podemos negociar com Deus dessa maneira. Isso é barganha. Deus não aceita isso. Deus, ele te presenteia, ele te abençoa porque ele quer. E você não pode comprar as bênçãos com o seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. A obra precisa. E quando Jesus falou em Mateus capítulo 6 sobre dar esmolas, sobre orar e jejuar, ele enfatizou uma coisa: não faça para ser visto pelos homens. Faça com a intenção de agradar o coração do Pai. Faça em silêncio, ore no seu quarto. Não deixe que a sua mão direita saiba o que a esquerda está fazendo, para que você não receba a recompensa dos homens, mas receba a recompensa do alto, a recompensa do Senhor. Amém? Então tome muito cuidado com tudo que você tem visto por aí. E agora nós vamos orar. Eu quero interceder por você. Eu sei que muitos aí foram tocados porque estão frequentando uma igreja ou estão debaixo de uma liderança e estão se sentindo oprimidos, estão se sentindo aprisionados. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá liberdade. É claro que se estamos fazendo parte de uma organização, nós devemos ser obedientes aos líderes, devemos seguir regras, mas jamais ir contra a palavra de Deus. E se você está perdendo a sua identidade em Cristo, aí é preocupante. Então tenha coragem para romper, peça muita sabedoria a Deus, peça conselhos de pessoas espirituais, pessoas que realmente andam com o Senhor, e com certeza você será abençoado. A verdade vai te libertar cada vez mais. Amém? E se você foi tocado por esta palavra, depois da oração, eu peço que você compartilhe. Tem muitas pessoas precisando ouvir esta mensagem. Aleluia. Se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste dia e queremos Te louvar, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Como é bom, Senhor, podermos respirar. Como é bom, meu Deus, podermos caminhar na Tua palavra, na Tua verdade. Senhor, eu Te agradeço, Pai, porque um dia eu conheci Jesus. Um dia eu conheci a Tua palavra e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Muito obrigado, Senhor, porque eu não mereço nada do que eu tenho hoje. Eu não mereço ter um relacionamento contigo, mas o Senhor me amou primeiro e o Senhor é quem abriu as portas para mim. Obrigado, Jesus, porque hoje eu caminho na luz, hoje eu não tropeço. Mas nesse momento, Pai, eu intercedo por este irmão e esta irmã. Muitos aqui, meu Pai, têm tropeçado, têm sofrido desnecessariamente porque não estão conhecendo a verdade. Estão atribulados, desesperados, porque não conhecem o Teu coração, ó Pai. E eu Te peço, Jesus, ilumina a mente, Senhor, traga paz ao coração. Não deixe essas pessoas, meu Pai, serem enganadas por ninguém. Não deixe elas serem manipuladas, iludidas. Jesus, o Senhor já conquistou tudo para nós. O Senhor conquistou a paz, a alegria, a salvação. E nós não queremos mais, Senhor, voltar a um jugo de escravidão. Não queremos deixar que ninguém nos escravize, Pai. Pelo contrário, nós queremos a liberdade que o Senhor já conquistou para nós. Ó Pai, eu Te agradeço porque o Senhor nos deu uma mente para pensar. O Senhor nos deu uma mente para que a gente possa raciocinar, para que saibamos discernir entre o bem e o mal. E que o Senhor nos dê muito discernimento nesses dias que nós estamos vivendo, meu Pai, porque tem muitos falsos mestres, muitos ensinamentos mentirosos. Ó, meu Pai, nos livre desses lobos vestidos de ovelhas que tentam a todo custo nos iludir com mentiras, com ensinamentos que eles falam que vêm do Senhor, mas não vêm. Deus, eu Te peço em favor dessas pessoas que estão frustradas, machucadas por causa da igreja, por causa da liderança, dos membros da igreja.
Não deixe essa pessoa continuar incrédula, não deixe essa pessoa continuar com mágoa, com ressentimento no coração. Oh, meu Pai, eu oro neste momento de uma maneira especial por essa pessoa que está sofrendo porque o seu cônjuge está se afastando dos seus caminhos. Eu te peço para que toque o coração do companheiro ou companheira dessa pessoa, fazendo com que enxergue a sua luz e a sua verdade novamente. Visita essa casa, meu Deus, derrama da tua unção sobre essa família. Tira de lá todo o espírito de contenda, discórdia e dúvidas a respeito do teu amor e da tua bondade. Oh, meu Pai, que essa pessoa encontre em Ti a paz necessária para suportar esse momento difícil, a sabedoria para agir de acordo com a sua vontade. Dá a essa pessoa, meu Pai, força para continuar orando, acreditando na transformação do seu cônjuge. Eu peço também, meu Pai, pela restauração do casamento. Quantas pessoas agora, meu Pai, se veem no fundo do poço, num beco sem saída, elas não têm mais alegria na vida. Jesus, mostra para elas que o sentido da vida é obedecer a sua palavra, é andar nos seus caminhos. Ó Jesus, eu te peço em favor de cada um agora. Eu estendo as mãos em oração e eu abençoo cada lar, cada pessoa, e eu repreendo em nome de Jesus todo o mal, toda opressão, toda doença que foi causada no mundo espiritual. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu expulso toda doença, todo mal, toda opressão maligna, e eu te peço, ó Pai, derrama da tua graça e da tua misericórdia, porque é disso que nós precisamos para andar sempre nos teus caminhos. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, me responda uma coisa: como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus. Mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Mas para isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado Transformação, com 21 videoaulas, onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi abrir uma vaga exclusiva para que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.